uma oração. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou orar então. Começar aqui logo, começar no horário certo hoje, que hoje temos muita coisa, gente, para fazer. Vamos orar então, Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu santo dia, pela Assembleia do Senhor reunida para adorar o teu santo nome, por esse tempo também de estudo da tua palavra, mais específico, que temos na IBD. Seja amanhã proveitosa, Pai, de edificação, amanhã de crescimento no conhecimento, principalmente, Pai, também crescimento no amor pelo Senhor. Nos abençoa, prepara os nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser, para o conteúdo que o Senhor quer nos ensinar, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos hoje num trabalho desafiador, trabalho que eu diria, às vezes, até, trabalho, podemos até dizer, de certa forma, que tem sua dificuldade, né? Trabalho complicado. Hoje nós vamos ter um trabalho complicado, por quê? Por quê, né? Porque nós vamos ter que estudar, nós estamos aí estudando alguns temas aí do Novo Testamento, né? O panorama do Novo Testamento, tudo mais. E hoje nós temos que estudar, olha só, cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo, nós temos 1 hora para isso. 50 minutos eu vou extrapolar o tempo mesmo, porque nós temos aí, olha só, 1 hora para estudar todas as cartas de Paulo. É ou não é um serviço ou um trabalho complicado? Diga para mim aí se não é. É um trabalho extremamente difícil e complicado, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir chegar lá. E tá aí o nosso Paulo, carequinha, barbinha, meu time aí, sou do time do Paulo, carequinha com barba. E vamos lá, né? Até agora nós temos estudado aí no Novo Testamento, começamos a história de Paulo, começamos as cartas de Paulo aí por meio do nosso professor Leandro, que semana passada falou sobre carta à igreja em Roma, né, que é também uma carta de Paulo. Então, nós, de certa forma, já começamos esse trabalho, meus irmãos. Começamos este trabalho de estudar aí as cartas de Paulo. Já começamos. Deixa eu arrumar o chat aqui para ficar visível e eu conseguir ver. Não vai dar. Vai ficar na frente, vai atrapalhar. O chat eu não consigo ver. Se alguém tentar deixar bem aqui no cantinho. Calma aí. Não vou conseguir deixar o chat à vista. Chorem. Qualquer coisa, vocês têm que abrir o áudio aí. Até agora nós ainda estudamos aí os 4 evangelhos. Evangelhos aí que conhecemos sobre o Senhor Jesus. Conhecemos a obra do Senhor Jesus. Qual que é a obra do Senhor Jesus? Alguém resume aí. Vamos ver como é que vocês estão aí da obra do Senhor Jesus. Resume a obra do Senhor Jesus, alguém aí, valendo. E hoje, hoje não vai poder ficar enrolando para participar da aula, não, porque todo o tempo aqui é precioso. Obra do Senhor Jesus. Resume alguém para a gente aí. Em 10 segundos. Cadê, gente? Cadê? Ninguém vai ter ousadia aí. Ninguém vai ter a disposição de tentar falar sobre o que é a obra do Senhor Jesus. Vamos lá. Eu não assisti. Estava falando uma. Pode falar aí. Transformar pão em vinho. Isso aí é mais milagre, né? Eu estava pensando de forma mais ampla. É a Agnes que está falando, né? Estava pensando de forma mais ampla, né? A obra do Senhor Jesus. Guarda isso, obra do Senhor Jesus. O que é a obra do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus veio fazer? O Senhor Jesus veio nascer aqui, ter uma vida perfeita, obediência perfeita, ele cumpriu todos os requisitos da lei. Depois ele teve que ir para a morte de cruz de forma humilde, submissa, que a gente chama de morte voluntária, a gente chama de obediência passiva. E depois ele teve que ressuscitar dos mortos e ser levado aos céus.
Esse é o resumo da obra do Senhor Jesus que a gente viu aí nos evangelhos. Depois a gente viu Atos falando lá das consequências, desses desdobramentos da obra do Senhor Jesus com o crescimento e a expansão da igreja. E começamos ali a falar sobre Paulo, começamos a falar sobre a primeira epístola de Paulo, que são os Romanos, né? Mas assim, o que são epístolas? Você deve estar se perguntando. O que são epístolas, né? Palavra vendo aqui, o que é epístola, gente? Epístola, gente, do grego significa mensagem, e do latim, literalmente carta, né? E as epístolas, elas desempenham um papel muito importante na organização do Novo Testamento, porque, na verdade, ela mostra como, né, esse desenvolvimento de como estava vivendo esse povo recém-redimido, reconciliado com Deus, como que eles deviam viver no presente século, lá naquela época deles, que também cabe para a gente, como que eles deviam se comportar mediante essa salvação que eles receberam da parte do Senhor Jesus. Enquanto em Atos a gente vê mais os relatos históricos de descrição, as epístolas, elas dão mais instruções, elas são mais instrutivas, são mais normativas, são mais apresentando princípios, demandas de cada uma das regiões onde as cartas são enviadas, né? Tanto que por mais que aquele povo seja novo na fé, aquela primeira geração de convertido, eles já têm que, né, serem expostos às doutrinas, serem expostos à ética cristã. E aí elas são todas muito pontuais, as cartas, né? Elas falam de situações específicas. Sempre Paulo respondendo perguntas, Paulo falando a respeito de temas específicos, principalmente relacionado a falsos ensinos que circulavam dentro das igrejas. E, né, tem sempre essa característica mais geral mesmo dessas epístolas, dessa condenação de erros, condenação de posturas que são contra o evangelho e o ensino positivo. Você vê sempre Paulo ali tratando o ensino positivo, e o ensino positivo do evangelho e o ensino negativo a partir desses ensinos dos falsos profetas, falsos ensinamentos, falso evangelho. Também é muito importante ressaltar a questão escatológica. Quem vai me dar uma definição do que é uma questão, o que é escatologia? Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão aí da teologia. Pode pesquisar no Google aí também, gente, não tem problema não. Escatologia, alguém fala o que significa? Escatologia, o termo escatologia. Vamos lá. É o estudo do fim dos tempos? Muito bom, é isso aí, estudo das últimas coisas, né? Estudo do fim das coisas, as últimas coisas. E é de extrema importância você lembrar aqui e você entender que Paulo, em todas as suas epístolas, ele tem esse aspecto escatológico. Como é que a gente pode ver esse aspecto escatológico, essa presença escatológica nas epístolas de Paulo? É justamente por isso. O Senhor Jesus foi levado aos céus, começaram os últimos dias. O povo daquela época vivia os últimos dias. Nós estamos nesses últimos dias. Então, tudo é a respeito do fim das coisas, dos últimos dias, dos últimos tempos. Né? O Senhor Jesus sendo levado aos céus, a gente aguardando o seu retorno, o Espírito começando o seu trabalho, sendo enviado. E aí a gente está vivendo essa inauguração do reino de Deus, desse governo divino por parte do Senhor Jesus, até a consumação, que é quando o Senhor Jesus voltar. Então, nunca esqueça, você lê as epístolas, é você lembrar que nós estamos tratando, sim, das coisas dos últimos tempos. Nós estamos já vivendo esses últimos tempos. Por isso que sempre tem aquela questão nas epístolas de Paulo, ele falando, olha, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você já deve viver de acordo com esse reino celestial de Deus. Você não precisa esperar Jesus voltar para você viver como deve ser vivido no reino de Deus. Você vive desde já, como nós já somos novas criaturas, nós já experimentamos, e literalmente nós já experimentamos, galera. Nós já experimentamos a presença desse reino em nossas vidas. Então, quando o Senhor Jesus voltar, vai para consumar todas as coisas, a gente já vai continuar a nossa vida. É uma continuação do que nós já temos vivido aqui como novas criaturas. Mais detalhes sobre esse assunto, vai ter uma aula específica aí sobre Apocalipse e tudo mais, e essas coisas todas, né? O futuro já raiou. O Senhor Jesus inaugurou o reino,
foi levado aos céus e nós já vivemos essa realidade futura do reino celestial. Tanto é que a gente sempre fala, né, do já, mas ainda não. Já somos nova criatura, mas ainda não usufruímos da glorificação do nosso corpo. Então, tudo que Paulo vai falando das suas epístolas tem sempre esse pano de fundo escatológico dos últimos tempos, dos fins dos tempos, de que tudo já começou e de que nós já estamos esperando esse retorno do Senhor Jesus e já vivenciamos esse reino inaugurado por Cristo. E também nas cartas de Paulo, essas epístolas, tem sempre esses imperativos éticos, né, que as pessoas não gostam muito. Falou imperativo ético, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o pessoal já fica de mimimi, já fica de chorozinho aí, de que, não, Paulo não sabia o que estava falando, Paulo é de outra época, as coisas mudaram. E não é assim, não. Epístola de Paulo, imperativos éticos, como devemos nos portar nesse reino que começou, como devemos nos comportar nesse reino que já é vivido hoje. Não precisa esperar o futuro chegar, mas que nós já devemos usufruir dele agora. Certo? Tá. Então, depois dessa breve introdução, vamos continuar, né? Que a gente se pergunta o que é uma epístola? O que significa uma epístola, né? Essa carta, como é que funcionava naquela época de Paulo a epístola? Será que era comum a epístola? Será que não era comum a epístola? E a gente vê que naquela época, no mundo antigo, era comum ter epístolas. Era um já tinha os papiros lá no formato, geralmente no formato também de caderno aí que a gente conhece, que já era, ele está igual, está aí, Paulo escrevendo aí. E aí tinha lá esses papiros, e aí geralmente as cartas tinham uma média ali de 90 palavras, né? Quem é tuiteiro aí, sabe que no Twitter ali são quantos caracteres no Twitter? Cadê? Eu sei que tem uns twitteiros aqui. 140. 140. Não, aumentou. Tá por fora, hein? Aumentou. Vocês estão por fora. Pesquisa no Google aí, me passa a resposta, mas eu sei que aumentou. Então, olha só. 90 palavras era a média de palavras que tinha uma carta antiga. Geralmente, quando era um estadista escrevendo uma carta, ou algum orador muito conhecido, aí geralmente passava ali 200 palavras aproximadamente. Só que Paulo, meus irmãos, Paulo era um falador. As suas cartas vão de 300 palavras até 7.000 palavras. Então, Paulo realmente gastava, né, de falar. E quando a gente pensa nessas epístolas de Paulo, também não pense que ele que escreveu tudo. Naquela época tinha algo chamado que era um escriba profissional, o termo técnico era amanuense. Amanuenses eram escribas profissionais, eles escreviam as cartas a partir do discurso de que era o remetente da carta. Existem alguns amanuenses famosos dos nossos tempos, né? Aquele Charles Dickens foi um amanuense. Antes ele escreveu seus próprios romances lá, ele também escrevia, ele escrevia o que outros escritores ditavam lá e tudo mais. E aí Paulo, meus irmãos, ele ficava ditando. E algumas cartas ele terminava um dia, outras cartas não, ele demorava 1, 2 dias para terminar a escrita. Como ele era muito frenético, e você consegue perceber isso em algumas cartas que você lê de Paulo, muitas vezes ele interrompia o pensamento, começava no outro dia, retornava às vezes horas, dias, semanas, períodos curtos e períodos longos de intervalo para finalizar essa carta. Mas, por mais que não fosse Paulo escrevendo, no final ele fazia a revisão e muitas vezes ele mesmo, de próprio punho, que escrevia alguns trechos, como a gente pode ver aí, por exemplo, lá em 1 Coríntios 16, 21, e algumas saudações finais que Paulo falava. E aqui eu escrevo de próprio punho. Alguém lê aí, por favor, Gálatas 6:11, para vocês terem um exemplo aí de como é que funcionava essa parte onde ele fazia questão de ele mesmo escrever. Gálatas 6:11. Olha, gente. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Olha aí. Então, tem muitas cartas dele, muitas epístolas que ele
nesse momento de saudação final, ele vai lá e de próprio punho ainda bota. E eu, Paulo, de próprio punho. Porque aí ele dava essa complementada e tudo mais. Estrutura, meus irmãos. Como é que funcionavam as estruturas das cartas antigas? Bem padrão, né? Saudação, nome do remetente, aí também para quem estava destinando a carta. Aí tinha o corpo da carta, né? Todo o conteúdo, uma despedida, uma assinatura, muitas vezes, e não tinha data, né? Porque naquela época não tinha serviço postal como nós conhecemos hoje, que era datada a carta, mas elas eram enviadas por viajantes, então acabava que eles não colocavam a data. A gente vê que essa estrutura que Paulo utiliza nas suas cartas não é nenhuma novidade, de certa forma. Todas as cartas de Paulo seguem essa estrutura também de saudação, ou bênção, ação de graça, corpo, né? O corpo, conteúdo mais doutrinário da carta, e, por fim, uma conclusão. Botei 3 exemplos aí para vocês verem aí que, apesar de ter também muita semelhança com essas cartas antigas, também tinha muita diferença, né? Tanto o tamanho, as cartas de Paulo eram muito maiores do que a média, a complexidade dos temas abordados por Paulo e também a variedade de temas que muitas vezes ele tratava em uma só carta. Então, apesar de ter uma estrutura parecida com os escritos antigos lá das cartas antigas, ele também fazia uma distinçãozinha por algumas características que eram do próprio Paulo. Organização das cartas de Paulo, né? Que é legal, né? Como que a nossa Bíblia organiza as cartas de Paulo? Tá aí, ó. Alguém sabe por que ela é organizada assim? Um chute. Beleza, pode errar, não precisa ficar com vergonha de errar. Se eu não tivesse estudado para preparar essa aula também, talvez eu nunca fosse saber. Não fique com vergonha, não. Dá um chute aí. Por que ela é organizada assim? Ordem de quê? É o tamanho das cartas? Tipo, as que tem mais capítulos primeiro? Muito bem, vocês são muito tops. Eu tive seminário para aprender isso. Será possível? Camila já sabe 100. Tá aí, ordem de tamanho. Maior carta, Romanos, que tem lá quase mais de 7.000 palavras. Menor carta, Filemão, que tem pouco mais de 300 palavras. Então, essa é a organização que a gente vê na nossa Bíblia, né? A ordem do tamanho das cartas de Paulo. Nós não vamos estudar baseado na ordem de tamanho, nós vamos estudar baseado em outra ordem, que é a ordem de escrita, né? Cronológica. Vamos fazer ali o estudo baseado na ordem cronológica. Quando a gente pensa nesse estudo cronológico, você já pode ver mais ou menos aí uma prévia de como é que vai ser. Lembrando que não vai ser 100% também. Existe um ou outro comentarista que vão discordar dessa ordem e tudo mais, mas eu peguei um apanhado mais geral do que eu considero mais razoável, certo? Aí, a gente vai chamar do primeiro grupo cartas gerais, o segundo grupo cartas da prisão e o terceiro grupo cartas pastorais. E é isso. Vamos então começar, gente, agora aqui, ó, correria. A gente tem, presta atenção, nós temos 40 minutos para estudar 13 cartas. 13 cartas. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas vamos lá. Vamos soltar. Cartas gerais. Vamos começar cartas gerais. Primeira carta geral, Gálatas. Gálatas ali que a gente está estudando no domingo à noite. A gente pode considerar ela como a primeira carta escrita. Foi escrita ali por volta do ano 48, ali depois de Cristo, bem próximo do Concílio de Jerusalém, que está registrado ali em Atos. A gente sabe que o autor é Paulo, não tem discussão quanto a isso, e o seu conteúdo era bem baseado na discussão ali acalorada entre judeus, gentios, aquela dificuldade de comunhão, os judeus colocando fardos em cima dos gentios, e os seus destinatários aí, como já fica bem claro, essa igreja que estava ali na Galácia, que aí as cartas elas tinham essas características, né? Você enviava também para a Galácia, mas ela acabava rodando toda a região ali da Ásia Menor, muitas vezes, por causa da sua importância, e aí ela acabava sendo distribuída também para outros cantos. A gente vê bastante essa ênfase de Paulo nessa carta aos Gálatas, né, sobre esse evangelho do Senhor Jesus,
não adicionar nenhuma doutrina humana. A morte de Senhor Jesus é suficiente para a salvação. É o Espírito que produz a transformação nas nossas vidas, não é a nossa própria força, é o Espírito que produz fruto. E em Cristo a gente tem essa liberdade, a gente tem a liberdade para viver no Espírito, não viver na carne. É muita coisa, meus irmãos, é muita coisa. É muita coisa, é muito bom, é muito cheio de informação, muito cheio de detalhes, muito rico em doutrinas e tudo mais. Mas eu queria deixar aqui algumas principais doutrinas, que eu acho que é importante quando você for ler, se você também for pesquisar. Eu quero te dar sobre, por exemplo, justificação pela fé. Você vai lá em Gálatas. Gálatas vai tratar muito sobre isso, essa libertação completa do castigo e da dívida do pecado, essa escravidão do pecado que nós tínhamos, que só vem por meio do Senhor Jesus e do seu sacrifício. Somente a graça, nada de ficar inventando moda e por aí vai. Também fala muito sobre essa questão da lei, o nosso relacionamento com a lei, essa liberdade que a gente tem, não de pegar a lei do Senhor e jogar fora como se a gente não precisasse dela, mas a liberdade para viver cumprindo a lei, não sendo mais escravo do pecado. E também um grande papel do Espírito Santo nesse novo nascimento, nessa batalha que consiste de vencer a carne, de mortificar a carne. A gente vê muito essa doutrina no livro dos Gálatas. Óbvio, meus irmãos, óbvio que eu não tenho como ser exaustivo em todos esses detalhes, mas aí é só o que eu pensei, que eu considero importante. A gente também aprende não somente doutrinas aleatórias, né? Doutrinas que a gente, porque tem gente, não, mas é só doutrina, é só... Está lá em Gálatas, né? A letra mata, o Espírito vivifica. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos. A gente aprende nessas cartas também sobre o caráter do nosso Deus. O caráter do nosso Deus. Muitas vezes a gente não fica atento nas leituras dos livros do Novo Testamento. A gente às vezes só quer procurar informações, mas a gente esquece que também lá está falando a respeito do caráter do nosso Deus. A gente vê que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então, muitas vezes... Deixa eu abrir aqui em Gálatas 6:11 para fazer essa leitura. Está aí, ó, o 6:16. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. É uma carta que nós podemos ver com clareza esse aspecto misericordioso de Deus, de salvar pecadores, de conceder misericórdia a homens escravizados pelo pecado. A gente vê também esse poder de Deus que é suficiente para libertar a gente do pecado. A gente vê também Deus cumprindo as suas promessas, quando ele vai citando exemplos ali ao longo da carta. Você pode abrir a carta dos Gálatas aí, para você também ir me acompanhando, porque hoje eu estou frenético na fala, porque eu tenho que ser, meus irmãos, eu tenho que ser. Quando ele fala aqui de Abraão, nosso pai na fé e tal, sobre a Sara e Agar. Então, ele vai falando desse cumprimento dessas promessas. Então, meus irmãos, é isso que a gente muitas vezes tem que ir nessa expectativa, né, de ler uma carta, de ler essas cartas de Paulo, mais do que também entender, às vezes, coisas técnicas, muito mais do que também só ficar focado em aprendizados doutrinários, detalhes doutrinários, é lembrar também que a gente conhece a respeito do caráter do nosso Deus. Às vezes a gente está aflito. Por que o Senhor diz que a palavra dele é tão importante para a nossa santificação, que a palavra dele nos santifica, a palavra dele é um meio de graça, é um meio para abençoar as nossas vidas? É porque por meio dessa palavra que a gente conhece quem ele é. Então, às vezes você está lá desanimado, às vezes você está lá frustrado com a vida, nada dá certo, você não consegue vencer o pecado, você começa a duvidar de Deus, começa a duvidar do caráter de Deus, começa a duvidar da fidelidade de Deus. Aí você vai ler uma carta como Gálatas, você vai lá ver sobre um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso, um Deus que cumpre as suas promessas. E aí você vai ser revigorado, você vai ser reanimado na sua caminhada cristã. Então lembre-se de sempre procurar sim a respeito do nosso Deus, dos seus atributos, na leitura das Escrituras, mas também lembre-se sempre de procurar sobre o Senhor Jesus, porque ele está lá em tudo. Alguém faz a leitura aí para mim, por favor.
O livro de Gálatas trata da libertação que Cristo concede aos cristãos. Os Gálatas foram tentados por legalistas judeus a trocar essa libertação e voltar à escravidão sobre a lei. Por meio da carta aos Gálatas, Paulo encoraja os cristãos, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Antes, eles deveriam assumir sua posição de liberdade em Jesus Cristo. Pronto, tá aí, um bom resumo e como nós percebemos a obra do Senhor Jesus nessa carta que Paulo escreve à igreja da Galácia. Nós falamos lá, né, que essas epístolas são desdobramentos éticos, imperativos éticos, desdobramentos doutrinários de como funciona essa nova vida. E aí aqui em Gálatas a gente tem esse resumo, olha, não se deixe submeter novamente a jugo de escravidão. Não se deixe novamente a submeter a regrinhas do tipo, para você ser crente, você precisa circuncidar, você precisa... Sempre o pessoal está inventando coisa, gente. Sempre o povo está inventando coisa do que você tem que fazer para ser crente. E na carta aos Gálatas a gente aprende que é só Jesus que nos torna nova criatura e crentes. Óbvio, né, que é sempre bom frisar que aqui essa liberdade em Cristo é uma liberdade do amor, uma liberdade debaixo da lei dele, não é uma liberdade para eu viver do jeito que eu quiser, viver libertinagens e coisas do gênero. Vamos seguir. Quem quiser fazer um comentário, pode fazer, mas eu vou seguindo, aí você pode me interromper na hora. Vamos seguindo. Segunda carta aí, em ordem de escrita, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, meus irmãos, foi escrita ali por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. Estava ali Paulo, acompanhado por Silas e por Timóteo, seus parceiros de viagem. E aqui é uma carta que realmente fala a respeito de ações de graças, elogios a essa igreja em Tessalônica, encorajamento, né, exortação a esses novos convertidos que estavam ali naquela cidade de Tessalônica. A ocasião dessa carta que a gente lembra que está lá no capítulo 3, versículo 5 a 7, ele até fala desse retorno de Timóteo a Paulo e a Silas lá em Corinto, e aí Timóteo, como havia sido enviado lá para essa igreja de Tessalônica, para ver como estavam os novos convertidos, aí ele acaba levando essa carta de Paulo para essa igreja. E aqui a gente vê mais um Paulo amoroso, assim, não que Paulo não seja amoroso, né, meus irmãos? Fique claro. Mas, assim, uma pegada mais amorosa de Paulo, sempre elogiando essa igreja, incentivando eles aí, falando da generosidade, para viverem em generosidade, e também sempre falando dessa preparação a respeito do retorno do Senhor Jesus. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar à vontade aí. A gente vê, por exemplo, de doutrinas principais, sobre santificação, né? Como a expiação do Senhor Jesus, como os cristãos foram separados pelo Senhor Jesus, separados para viver a serviço do Senhor Jesus. Aí agora a gente deve focar nessa vida de santificação. Tanto é que é nessa parte dessa carta que fala de fugir de toda impureza, foge da imoralidade, foge de uma série de coisas, porque é justamente a importância de sermos santificados mesmo. A gente foi salvo com o propósito de viver segundo a vontade de Deus, de viver debaixo da lei de Deus, viver cumprindo essa lei de Deus, não para viver de qualquer jeito e tudo mais. Ele também fala a respeito dessa segunda vinda do Senhor Jesus, desse retorno, né? A gente costuma falar segunda vinda, mas o termo melhor é o retorno do Senhor Jesus, né? A volta do Senhor Jesus. O retorno de Cristo que marcará o julgamento de toda a humanidade, quando o Senhor Jesus chegar, colocar todo mundo frente a ele e ir julgando de um por um. E aí, por isso que a gente vê o caráter fiel de Deus nessa carta, sempre a fidelidade de Deus de que vai cuidar do seu povo, vai preservar o seu povo. Vocês estão passando dificuldades aí, eu sei que a vida não está fácil aí, mas confia em Deus, Ele é fiel, Ele vai preservar vocês, Ele vai cuidar de vocês, Ele vai conduzir vocês em santidade até o retorno do Senhor Jesus. Mas aqueles que querem viver de qualquer jeito, fiquem atentos, porque o Senhor também se ira. A gente vê aí Abre aí comigo, vamos lá, 2 Tessalonicenses. Vamos ler o versículo aqui. 1 Tessalonicenses 2,16.
2,16 não, 1,10 é melhor. Alguém lê aí, 1,10. Bora, gente. Temos só meia hora e faltam 12 livros, 13 livros. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então vai vir uma ira. Esse negócio de pessoal ficar falando aí, Deus é amor, Deus não sei o quê, Deus aceita tudo, não vai ter nada. Há uma ira que nós, como povo de Deus, somos libertos. Quando ele voltar, vai ter uma ira aí. Então fique esperto, escolha o lado certo para você estar, senão você está no sal. Senão você está enrolado. E como nós vemos Cristo nesse livro, nessa carta, né? E aí alguém faz essa leitura aí para a gente, um bom resumo aí da carta e também da obra de Cristo dentro dessa carta. Primeira Tessalonicenses fala da esperança do cristão em Cristo, principalmente na segunda vinda do Senhor. Paulo instrui os cristãos a se prepararem para o dia do Senhor, que virá como ladrão à noite. Entretanto, esse dia não deve ser temido pelos cristãos, pois Cristo obtém nossa salvação e guarda-nos da ira de Deus. Pronto, isso é um bom resumo. Temos que ser resumidos aqui, meus irmãos, senão a gente não consegue passar em todas as epístolas, mas eu acho que esse resumo aí do MacArthur aí da carta tá bem, atende as... Vamos lá, próxima carta, 2 Tessalonicenses, e aí também foi escrita bem próxima ali da primeira Tessalonicenses, ali no ano 51 depois de Cristo, que aí ele, na verdade, só envia outra carta ampliando o encorajamento, né? Aumentando o incentivo àquele povo, que pelo visto ele quando ele viu a primeira carta, ele também recebeu um feedback aí de que tinha alguns ensinos errados a respeito do retorno do Senhor Jesus, da sua parousia, né? E aí o pessoal comentando lá que o Senhor Jesus já estava voltando, como nós estamos vivendo os últimos dias, então vamos ficar aqui e viver a vida despreocupado, vamos esperar o Senhor Jesus, não vamos fazer nada. Tanto é que é nessa carta que ele fala a respeito de preguiçosos, daquelas pessoas que não querem trabalhar, daquelas pessoas que ficam cuidando da vida dos outros em vez de fazer o que precisa ser feito, porque sempre tem gente assim. Tem gente assim que o Senhor Jesus está voltando, então eu vou ficar aqui só esperando. Aí fica, aí não faz nada. Esquece que você já é nova criatura e já vive dentro desse reino escatológico do Senhor Jesus, desse reino futuro, que já começou e a gente já deve ver ele aqui. A gente não precisa esperar o Senhor Jesus voltar para começar a ter uma vida que agrade ele, uma vida que aponte para a eternidade. Tanto é que as principais doutrinas aí ele fala sobre disciplina da igreja, justamente para enfatizar aquela galera que estava preguiçosa, não querendo trabalhar, fofoqueira, só cuidando da vida dos outros. E aí ele acaba tocando esse assunto, né, que tinha que cuidar dessas pessoas, que tinha que fazer algo com relação a essas pessoas. E aí ele também acaba tocando no assunto da recompensa e castigo eterno, onde cada ser humano, após a morte, estará com Deus para sempre, ou recebendo uma recompensa, ou recebendo um castigo. Porque Deus vai estar nos novos céus e nova terra e também vai estar no inferno, meus irmãos. Deus vai estar lá no inferno punindo, porque é Deus que vai punir os pecados. Deus não criou o inferno, jogou Satanás lá e saiu e fala, agora se virem. Não, é Deus que está lá punindo, derramando da sua ira por causa do pecado cometido por aqueles que vão estar lá. E aí a gente vê esse caráter de Deus como um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus justo, mas sempre essa ênfase também, olha, um Deus que se ira, um Deus que não se pode brincar. A Escritura o tempo inteiro nunca separa a ideia de um Deus que é amor, mas também um Deus que é fogo consumidor. Vamos lá, Cristo em 2 Tessalonicenses. Alguém faz a leitura?
Pessoas novas aí também, né? Vamos pessoas novas aí. A segunda Ok. carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica descreve os efeitos da segunda vinda de Cristo. Enquanto 1 Tessalonicenses revela a expectativa do retorno de Cristo, essa segunda carta fala sobre a glorificação dos cristãos e o julgamento dos incrédulos por parte de Deus naquele dia. Muito bom, isso aí. Vamos seguindo. Depois de 2 Tessalonicenses, agora, primeira carta aos Coríntios. Ali escrito por volta do ano 53, 54 depois de Cristo. Ele está lá, né? Enviou para essa igreja lá em Corinto. A maioria daquela igreja era gentílica. E aí Paulo aqui, talvez aqui a gente tenha uma das cartas mais complicadas de se ler, mais difíceis, porque são muitos assuntos, muito tema, muita coisa. E aí aqui parece que eles começam... Paulo descobre que eles estão duvidando dos ensinos de Paulo, eles estão aí sempre com as ideias meio erradas a respeito de como eles deviam viver, e aí Paulo tem que fazer uma interferência, Paulo tem que fazer uma intervenção ali naquela igreja, e aí ele envia essa carta, porque trata sobre muito assunto, divisões, sabedoria, incesto, litígio, prostituição, fala sobre sexo, casamento, fala sobre dons espirituais, sobre dízimo, oferta, santa ceia, fala sobre muita coisa essa carta. Ela é muito grande, por ser uma carta grande também, como Romanos, é uma carta também muito rica, porque também a igreja ali era problemática. Pense numa igreja problemática, era essa igreja ali localizada em Corinto. Pecado sexual, adoração inapropriada. Então, Paulo dá instruções sobre como funciona a verdadeira adoração. Paulo também ensina sobre correta visão sobre dons espirituais, sobre a própria ressurreição do Senhor Jesus, que tinha gente lá também duvidando da ressurreição de corpo, né? Duvidando da ressurreição do Senhor Jesus. E aí você vê como essa igreja era complicada. Mas por mais complicada que ela seja, meus irmãos, é impressionante. É impressionante, por mais complicada que ela seja, como alguém faz a leitura do capítulo 1, versículo 1, 2. 1 e 2. Alguém faz a leitura aí. Bora, gente. Bora. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Rapidinho. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só, é impressionante essa carta, porque talvez aqui a gente tenha a igreja mais problemática do Novo Testamento, mas como Paulo se dirige a eles, como santos, igreja de Deus, santos no sentido de separado, né? De separado para Deus, chamados para ser santos, né? Chama o povo, e a gente é engraçado, né? Porque a gente tem um amiguinho aqui, um amigo da igreja aqui na mocidade, que aí ele faz uma besteira ali, pronto. Aí todo mundo, isso não é crente, isso aí nunca converteu, isso não sei o quê. A gente é muito, muito impaciente com os irmãos e a gente às vezes coloca uma régua aí que nem Deus bota. Porque o apóstolo Paulo, lidando com a igreja problemática dessa, ele lida como irmãos, ele não lida como inimigos, como adversário, como gentios, ele lida como irmãos. Então já começa a ser interessante para a gente isso. A gente aprender a lidar com nossos irmãos que são pecadores aí miseráveis, pecadores terríveis, como nós também somos. E aí, depois de tantos temas que ele trata, a gente consegue perceber esse caráter de Deus ao longo de toda a carta, da fidelidade do nosso Deus, da glória do nosso Deus, santidade, poder, único Deus, sabedoria e também a ira de Deus. Vocês estão vendo aí que todo
toda a carta sempre acaba tocando no assunto do amor de Deus, fidelidade e também da ira do nosso Deus. Vamos lá, alguém lê aí, Cristo e o resumo dessa carta. Vamos. A carta de Paulo aos Coríntios ajudou os cristãos a amadurecerem em seu entendimento de Cristo e corrigirem alguns falsos ensinamentos que haviam se propagado. Paulo enfatizou a realidade da morte e da ressurreição de Cristo para pessoas que estavam começando a negar a ressurreição dos mortos. Só um minuto que... pronto. A santificação mediante Cristo também é retratada como um processo contínuo por meio do qual os cristãos buscam a santidade na vida cotidiana. Pois pronto, aí, ó, muito bom, porque se vocês lembram dessa carta, o povo ficava falando que eu tenho esse dom, eu tenho aquele outro dom, e aí, você é um crente, ficavam criando, né, categorias de crentes, né, você é um crente, eu sou um crente mais santo do que você e tudo mais, e Paulo falando, olha, na verdade só existem dois tipos de crente, o crente carnal e o crente que não é carnal, não existe subcategorias de crente, e nem coisas desse tipo. Então, santificação, algo progressivo, né? Algo que você conquista do dia para a noite, algo que precisa ser trabalhado diariamente na vida. E aí ele fica descascando, né, esses assuntos aí, escrutinando esses assuntos, sempre também tocando nessa questão da escatologia, da importância da morte e da ressurreição do Senhor Jesus para as nossas vidas e como isso afeta as nossas vidas. 10 minutos, gente. 10 minutos. Agora que a gente está nas cartas gerais. 10 minutos. Brincadeira. Então, vamos lá, time. Vamos lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios ali, anos 54, 55 depois de Cristo. Né? Paulo estava ali na Macedônia, provavelmente ali em Filipos, quando enviou essa carta. Estava acompanhado por Timóteo. E aí, depois de ele enviar a carta primeira, ele ficou sabendo que o pessoal está, na verdade, tirando Paulo de tempo, questionando o seu apostolado. E aí Paulo, nessa carta, talvez seja uma das cartas onde Paulo mais fala a respeito da sua vida pessoal, onde Paulo mais gasta, né, essa intimidade dele com o povo, quando ele chega lá e começa a literalmente dar uma carteirada apostólica. Fala sobre a reconciliação com Deus, essa expiação do Senhor Jesus, essa certeza da salvação que nós podemos ter, que todo cristão deve ter. Fala também sobre a natureza de Satanás e de sua ação, quando ele vai tratar a questão a respeito do espinho na carne. Fala também sobre castigos. E a gente aprende a respeito de Deus como um Deus consolador, porque se vocês não lembram, é aqui que Paulo fala a respeito de todo o seu ministério, falando o que aconteceu com ele, as coisas que ele viu, as coisas que ele sofreu, as coisas que ele passou. Então ele chega e fala, olha, vocês podem passar por coisas tão difíceis ou parecidas com a que eu passei, mas lembre-se, Deus é um Deus consolador, é um Deus glorioso, amoroso, misericordioso, poderoso, cumpre as suas promessas e nos reconcilia com ele, é espírito também e é verdadeiro. Acho que acabou aí. Ver tantos trechos a respeito do caráter do nosso Deus. Difícil como a primeira carta aos Coríntios, essa carta também, bem complicada de ler, porque Paulo ele acaba tratando de muitos assuntos, ele acaba dando as suas divagadas, né, quando está falando a respeito de um assunto e vai para outro assunto e por aí vai. O resumo dessa carta é que a segunda carta de Paulo aos Coríntios revela Jesus Cristo como aquele que consola os perseguidos, porque Paulo era esse. Paulo era um perseguido. Cumpre as promessas de Deus, a promessa de salvar um povo, de reunir um povo para si, de glorificar esse povo. Permanece o Senhor sobre a humanidade e perfeitamente reconcilia os cristãos com Deus. Paulo declara o salvo como uma nova criação reconciliada por meio de Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, agora a gente acabou. Agora acabou essa parte geral, porque Romanos
já foi falado na aula passada. Agora vamos para as cartas da prisão. Cartas de prisão de Paulo. Cartas aí, quando ele está preso. Vamos começar. Quem que chuta quem? Isso aqui. Já mostrei ali. Vamos lá. Primeira das cartas da prisão, Colossenses. Colossenses foi escrito ali por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. Paulo já estava em Roma, provavelmente, e aí ele está acompanhado lá do seu amigo Timóteo. E aí ele busca encorajar os cristãos, os novos convertidos, a continuarem na verdade do Senhor Jesus, a quem receberam, fugindo, lutando contra falsos ensinos, lutando contra influências religiosas externas, essa religiosidade. E aí essa carta é enviada ali à igreja que está em Colossos, a sua maioria gentílica. Inclusive, ele cita também nessa carta Epáfras, que era um cooperador de Paulo, que ele havia fundado essa igreja lá no Vale de Lico, e aí ele encontra-se com Paulo um tempo depois, trazendo informações a respeito dessa igreja, das novas igrejas que tinham sido plantadas e tudo mais. E o bom dessa carta aqui, que eu gosto muito dela, é que ela fala muito a respeito da supremacia e da autossuficiência de Cristo, o Filho de Deus. Cristo realmente escorre dessa carta de uma forma absurda. Tanto é que é nela que tem um trecho famoso falando a respeito de Cristo como primogênito da criação, como... Deixa eu ver aqui. Que tem uma musiquinha aqui, um poeminha muito bonito, conhecido, que todo mundo gosta. Depois eu vou achar. E aí as principais doutrinas, falando essa ênfase da divindade de Cristo, porque já começou ali um movimento na região dessa igreja a respeito, não, Cristo não é Deus eterno, Cristo foi criado por Deus eterno. Aí começa a confusão. E aí por isso sempre essa ênfase de Paulo aqui na autossuficiência do Senhor Jesus, porque essa divindade dele é essencial para essa reconciliação que precisamos ter com Deus. Vamos fazer a leitura aqui de Colossenses aqui. Cadê aqui? Procurando aqui no olho. Rapaz. Alguém achar ele? Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Acredito que eu não lembrei isso aqui. Achei. Tá aí. Colossenses 1:13. Alguém faz a leitura aí, por favor. Vamos ler tudo, que essa parte é muito boa. É muito boa. 13, Colossenses capítulo 1, versículo 13, até o versículo... Até o 23, 10 versículos. Vamos ler. Isso aqui vale a pena. Um versículo bom, passagem boa. Vamos lá, gente. Alguém à disposição? Vamos lá. Dá o nosso tempo. Já está chegando meio-dia. Posso ler? É para ler todos? Do 13 até o 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude,
e te havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tá E a bom, vós outros... tá bom, Esther, Ok, tá bom, só até aqui. Obrigado. nada. Não, muito bom. Essa parte, pô, é muito bonito esse trecho aí de Colossenses, um dos trechos mais que realmente que resume a obra do Senhor Jesus, quem ele é e tudo mais. E aí, tanto que a gente vê em Colossenses sistemas de eleição, redenção, perdão de pecados, como Jesus perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E aí também como vai funcionar esse relacionamento de vocês, diante de toda essa reconciliação, diante de tudo que Deus fez com vocês, como vocês devem viver agora? E aí começam alguns imperativos éticos a respeito dos relacionamentos familiares, a respeito da relação conjugal, pais e filhos, um trabalho também, e por aí vai. Deus, a gente vê essa acessibilidade de Deus por meio do Senhor Jesus, esse caráter de Deus ser acessível a gente ter esse livre acesso a Deus. Deus é invisível também, né, meus irmãos? Isso aí parece óbvio, mas é bom lembrar que Deus, a gente nunca vai ver Deus na nossa vida. Quem quiser ver Deus vai ter que olhar para Jesus. Justiça de Deus, Deus também é poderoso, reconciliador e siga. Vamos fazer a leitura aqui de Colossenses, Cristo e o resumo. Vamos lá, gente. Alguém, olha o tempo. Nós estamos com o tempo corrido. A mensagem de Colossenses afirma a perfeição do cristão em Cristo. Paulo ressaltou a divindade de Jesus contra aqueles que atacavam a pessoa de Cristo com filosofias vãs e enganosas. Aceitar a plenitude de Cristo, como Deus permite que os cristãos recebem a plenitude da vida nele. Então, não tem nenhuma novidade em ataques à pessoa do Senhor Jesus. A gente vê muito ataque à pessoa do Senhor Jesus hoje e acha que isso é novidade. Sempre foi assim, meus irmãos. Sempre as pessoas ficaram atacando a pessoa do Senhor Jesus. O problema é quando esse ataque vem de dentro da igreja, né? Com pessoas soltando ensinos equivocados a respeito da pessoa, da obra do Senhor Jesus. Filemon, a cartinha aí, menor carta de Paulo, escrita ali também por volta do ano 60, 61 depois de Cristo, falando ali, né? Também estava com Timóteo, na mesma época, e o único conteúdo dessa carta é Paulo fazendo uma intercessão em favor de Filemon, né? Que era um cristão que... Aliás, Filemon não, né? Onésimo, né? Onésimo era um escravo, e aí ele rouba Filemon, e aí ele foge, e aí ele encontra com Paulo, tem um encontro com Paulo aí, que conhece o evangelho e tudo mais, e aí ele quer retornar para ser... E aí Paulo, inclusive, para vocês verem essa questão da restauração, né? As pessoas acham que restauração, aí você pede perdão e pronto, você continua a sua vida e ignora o que você fez, ignora os danos que você cometeu. E aí Paulo aqui, na verdade, faz essa intercessão porque Onésimo quer voltar para Filemon para poder, né, reparar o dano que cometeu. E aí Paulo faz essa intercessão, né? Olha, receba Onésimo, receba esse escravo que fugiu, ele se converteu, ele se quebrantou, pediu perdão, quer retornar o convívio aí com você, tá de volta, tudo mais, e tal. Principais doutrinas, perdão, igualdade. A gente vê Deus, né, como esse Deus perdoador. Paulo, inclusive, manifestando esse aspecto quando ele explicitamente, né, intercede em favor do crime, do pecado de Onésimo, que, inclusive, tinha sua própria vida envolvida como punição e, pelo visto, foi perdoado aí e tudo mais. Sem parcialidade no julgamento de Deus. E vamos lá, Filemon. O relacionamento entre Paulo, Onésimo e Filemon ilustra de forma bela a mediação de Cristo no relacionamento entre o Pai e a humanidade. Paulo estava disposto a restituir Filemon os prejuízos causados por Onésimo, a fim de promover a reconciliação entre senhor e escravo. A obra de Paulo nesse âmbito do perdão também retrata a força que Deus concede aos cristãos para demonstrar compaixão e misericórdia.
Vamos lá. Eita, meus irmãos. Meio-dia e 3. Vamos lá, correr. Efésios, cartazinha queridinha, carta também muito boa, pessoas gostam muito. Mesmo época da escrita, mesmo período. Então, ó, Colossenses, Filemon, Efésios, praticamente ali no mesmo período, no volta do ano 60, 62 depois de Cristo. E aqui Paulo visa justamente também agora encorajar, exortar, né? Essa igreja que encontra-se num ambiente ali bastante pagão, que era a igreja em Éfeso, falando que eles deviam viver em comunhão, quer fossem gentios, quer fossem judeus, porque Deus quebrou essa barreira que separava judeu e gentio e uniu um só povo. E essa carta talvez é uma carta que tenha mais circulado ali pela Ásia Menor, dada a sua importância teológica sobre essa obra do Senhor Jesus em favor do povo. A gente vê que nessa carta que Paulo fala a respeito desse mistério da igreja, que mistério que é revelado no meio dessa carta, né, da igreja, que é o corpo de Cristo. Corpo esse que que faz parte judeu, gentio, escravo, não sei o que lá, chefe, todo mundo, servo, senhor, homem, mulher, todo mundo envolvido nesse negócio aí. Tanto é que na divisão dessa carta, a igreja de Éfeso, você pode ver e abrir aí para acompanhar, que a gente vê nessa carta que os primeiros 3 capítulos, é justamente Paulo falando do que Deus fez, dessa obra graciosa de Deus de salvar um povo, de unir esse povo, de juntar esse povo num só corpo. Agora, por causa disso, vocês devem viver. Aí ele começa a descascar exortações à unidade, à santidade, à vida no lar, à vida no trabalho, e depois os desdobramentos aí também dessa luta da armadura de Deus, como viver nesse mundo pagão. As bênçãos do Senhor Jesus. Essa é uma carta que realmente é muito interessante, como Paulo fala a respeito dessas bênçãos, né? De o que nós temos em Cristo, o que Jesus fez por nós, o que Deus nos deu por meio do Senhor Jesus. No capítulo 1 e 2 tem muito dessas bênçãos que são realmente, meus irmãos, animadoras e são empolgantes, né? Que ele fala até que no capítulo 1, versículo 3, aquela clássica que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Temos tudo, todas as coisas, todas as bênçãos por causa do Senhor Jesus. E aí ele vai falar de adoção, vai falar de outras bênçãos, riqueza de graça, derramamento abundante de toda sabedoria, prudência. É um negócio de doido essa carta, dessas citações de bênçãos que Deus nos concede. A gente vai vendo a respeito do caráter de Deus, dessa acessibilidade por causa do Senhor Jesus, essa grandeza, glória, generosidade, porque Ele é um concede tantas bênçãos para a gente, o seu amor, misericórdia, poder, fidelidade, reconciliação, único Deus, sabedoria, e também sempre tem ali uma ira de Deus para finalizar. Ai, minha garganta tá ruim aqui. Estou começando a ficar com a garganta pesada. Alguém faz a leitura? Se resume. No livro de Efésios, Paulo explica a relação singular entre Jesus e a igreja como seu corpo. Cristo é a cabeça da igreja, que une os cristãos e fortalece o corpo. Paulo também focaliza na posição do cristão em Cristo. Muito bom. E são cartas, as maiorias, meus irmãos, que você lê ali, ó, se você senta para ler, há muito proveito você sentar e ler a carta toda, você não gasta 10 minutos lendo alguma dessas cartas. Você lendo corrida, sem ficar lendo um capítulo, e aí você muitas vezes vai ter muitos benefícios fazer essa leitura mais panorâmica, que você sentar e ler a carta completa, muitos temas, muitas informações a gente consegue pegar quando a gente tem essa visão mais do todo, né, mais panorâmica da carta,
do que ficar só, vou ler um capítulo hoje, um capítulo amanhã, e por aí vai. Filipenses, acabamos de estudar Filipenses aí na igreja, nos cultos dominicais ano passado, né? Carta escrita também por volta do ano 62 depois de Cristo. Paulo estava acompanhado do jovem Timóteo. Paulo, essa carta, né? A grande carta da alegria, essa carta enviada à igreja ali em Filipos, que ela foi fundada, inclusive, foi por Paulo, Silas e Timóteo, lá no começo do seu ministério, no ano 48, 49 depois de Cristo. E aí, Epafrodito traz para Paulo na prisão informações a respeito dessa igreja. E aí, como ele está prestes a retornar, ele aproveita e já manda logo uma cartinha lá. A gente vê essa parceria entre essa parceria que a gente vê nessa carta, né, entre Paulo e os filipenses a respeito do evangelho. Eles sempre mandavam ofertas para Paulo, sempre cuidando de Paulo, sempre mostrando essa gratidão a Paulo. E aí Paulo, então, escreve essa carta, conhecida como Carta da Alegria, falando sempre dessa importância de alegria, ou de se alegrar em Cristo. E aí ele fala, né, sobre a humildade de Cristo. Aquele texto também muito bonito sobre... Vamos ler, esse texto é bom. Esse trecho é bom. Alguém já vai abrir a Bíblia aí, Filipenses 2. Vamos ver aqui o versículo 5. Versículo 5 até o versículo 8. Não, até o versículo 9. Lê? Pode ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Muito bom, isso aí, muito bonito também. Tem músicas aí que a gente canta a respeito desse trecho, mostrando a importância de sermos como Jesus, que pô, o cara era Deus eterno, Deus Filho aí, o cara foi humilde, e você está aí se achando aí, que a gente está aqui achando que a gente é alguma coisa na fila do pão. Submissão de Cristo, olha só também, essa parte é muito boa, ver quando a gente acabou de ler, essa morte voluntária, né, dessa obediência passiva de Cristo, de se submeter aos mandamentos de Deus, ao plano redentivo de Deus. E muitas vezes falta isso para a gente, meus irmãos. Muitas vezes a gente não desfruta de alegria, a gente não desfruta dessa alegria que podemos ter no Senhor Jesus por falta de humildade e falta de submissão ao senhorio do Senhor Jesus. E aí ele também fala que deu essa provisão de Cristo para todas as nossas necessidades. E aí, aquele, né, que a gente tem que aprender a estar contente com tudo, aquele discurso de Paulo a respeito desse assunto, porque Cristo prometeu cuidar da gente, né, cuidar de todas as nossas necessidades e coisas do tipo. Aí é importante ressaltar que quando a gente, até tem na oração do Pai Nosso, né, do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aí é só bom sempre lembrar, né, que é o pão nosso, né, as coisas essenciais, o alimento, o que vestir, as coisas mais básicas. Quando ele fala que essa provisão de Cristo para o cristão não é você comer sushi todo dia, não é você andar de Ferrari. É a provisão básica, né, a provisão das necessidades. Deus nunca deixa faltar para o seu povo. Não precisa ter medo. Por isso que você pode casar aí, ó, quem está namorando aí pode casar, despreocupado. Deus vai suprir as necessidades. Você pode não morar numa casa com piscina, mas Deus vai lhe dar uma casa para morar, pode confiar. Eu garanto, Deus garante. O pessoalzinho namorando aqui, que eu sei, deixa eu ver aqui. Amém, glória a Deus. Olha isso, faltou glória a Deus aí. Tá ouvindo, Mafra? Bruno, Mafra, deixa eu ver os nomes aqui dos namoradores. Amém, amém. Ouvindo muito, amém, amém. Deus vai suprir aí, gente. Não vai dar picanha e sushi todo dia, mas vai dar um arrozinho de feijão, uma farofinha ou bife. Baião de 2 tá massa. Baiãozinho de 2 tá top, né? Marisabel, baião de 2. Arrozinho com ovo também, muitas vezes é bom, curto. Geminha mole. E aí a gente conhece, né, esse caráter glorioso do nosso Deus, misericordioso,
providente, né, que supre as nossas necessidades. Alguém faz a leitura de Filipenses? Estamos chegando no fim, meus irmãos. Vamos lá, vamos correr. Alguém faz a leitura. Vocês estão demorando aí? É pior para vocês. Filipenses apresenta um dos testemunhos mais comoventes da vida de Cristo. Paulo descreve de maneira íntima seu relacionamento com o Senhor por meio das palavras. O viver é Cristo e morrer é lucro. A abnegação de Paulo não conduz a sentimentos de perda, mas a alegria e paz em Jesus Cristo. Assim, ele encoraja os cristãos a buscarem a semelhança com Cristo. Olha só, hein? Essa parte de Filipenses é legal, né? A gente acha que abnegação, né, como a gente tem estudado nos PGs, é algo ruim. Só que, na verdade, é ganho, né? É ganho de alegria, é ganho de comunhão com o Senhor Jesus. A gente acha que está perdendo alguma coisa, só que, na verdade, se privar de certas coisas faz a nos dar muitas coisas como comunhão com o Senhor Jesus. Vamos lá! Cartas da prisão encerrado. Agora vamos lá, pastorais. Pastorais, meus irmãos, aqui não é que as outras não sejam pastorais também, né? Que fique claro. Não é que não sejam pastorais, mas é porque foi escrita para os jovens pastores ali, Timóteo e Tito. Primeira carta de Timóteo, ano ali 62, 63 depois de Cristo. Paulo ainda estava ali, né, na Macedônia, talvez sendo libertado da prisão. Ele até, talvez ele tenha escrito ali logo após essa carta de Filipenses. Os detalhes específicos variam de acordo com o comentarista, mas você pode ficar com a visão mais geral, que é por volta do ano 62, 63 depois de Cristo. E aí, Paulo vai fazer as suas instruções a respeito contra os falsos mestres, sobre o caráter e o ensino dos falsos mestres, e aí também acaba tocando em outros assuntos, assuntos da comunidade, né, assuntos da vida cristã. E aí manda para o Timóteo, porque é o jovem ali que precisa aprender algumas coisas, e fala lá sobre salvação, queda, a pessoa do Senhor Jesus, eleição, segunda vida do Senhor Jesus, e também, eu deixei de fora, mas também instruções sobre a vida da igreja, né? Sobre a eleição de oficiais, presbíteros, diáconos, como deve se comportar, né? O oficialato da igreja, a liderança da igreja, e tudo mais. Deus, cadê Deus? O caráter de Deus, a gente vê sobre essa eternidade de Deus, duas vezes eterno. Duas vezes eterno. Imortal e eterno é a mesma coisa. Visível, longânimo, misericordioso, cumpridor de promessas, único Deus. Você vê, meus irmãos, que o aprendizado sobre o caráter de Deus nas cartas são bem parecidos e o propósito é justamente esse. Para a gente não esquecer verdades a respeito do nosso Deus. Para a gente não esquecer que o nosso Deus, a gente tem que ficar sendo relembrado constantemente dos seus atributos, da sua pessoa, das suas obras, para poder a nossa fé ser fortalecida, para poder o nosso amor por ele ser cada vez mais desenvolvido. Cristo, em 1 Timóteo, alguém lê? Estamos chegando no final, galera, vamos lá. Sprint final. Bora. A carta de Paulo a Timóteo descreve Cristo como manifestado em corpo justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Paulo também fala das ações de Cristo como resgate por todos e salvador da humanidade. Paulo encoraja Timóteo a manter a fé em Cristo e a combater o bom combate da fé. Isso aí a gente consegue perceber porque a situação que Timóteo estava não era fácil, né? Ele tinha ficado lá para cuidar da igreja em Éfeso, e aí muitos falsos mestres lá, muitos desafios para Timóteo, e aí Paulo já no final da sua vida, aí, final da carreira, já motivando ali o jovem pastor Timóteo, também encorajando ele a respeito da sua fé, sobre o Senhor Jesus, e sobre esse combate que ele precisaria ter para poder continuar o seu ministério cristão, assim como Paulo também teve esse combate, como ele vai falando também, que eu combati o bom combate, guardei a fé, você faz o mesmo aí, e tudo mais. Depois dessa primeira carta, aí, essas três cartas aqui, elas são muito simultâneas, assim, de época, né? Tito também
Os comentaristas vão falar que ali por volta do ano 62, 63 de Cristo, que são instruções para Tito, para colocar em ordem uma igreja lá em Creta, incluído encontrar e organizar oficiais qualificados e diversas instruções para grupos sociais lá que estavam tendo dificuldades. Aí fala aí, ó, sobre principais doutrinas, a eleição soberana dos cristãos parte de Deus, graça salvadora, divindade de Cristo, seu retorno, expiação de Cristo, regeneração e renovação do Espírito. A gente também aprende sobre um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, fiel, verdadeiro. E vemos aqui que a divindade de Cristo é firmemente mantida em Tito, porque nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ao longo da epístola, Paulo se refere a Deus e a Cristo como Salvador, enfatizando tanto a pessoa de Cristo como Deus, como Deus, com o plano da salvação. Ela é bem parecida, essa carta de Tito, ela é bem parecida com a primeira carta de Timóteo, até os temas são parecidos, também fala sobre oficiais nas duas cartas, também dá instruções a respeito de como combater falsos ensinos, também dá instruções a respeito de grupos específicos da igreja, situações específicas, são bem semelhantes a temática de 1 Timóteo e Tito. 2 Timóteo, chegamos ao fim, o último, meus irmãos, o último, 2 Timóteo 64 depois de Cristo. Paulo está lá depois de uma prisão em Roma, e aí ele faz esse apelo final ao seu jovem e leal companheiro Timóteo, falando, olha, seja leal ao Senhor Jesus, seja leal a esse evangelho que eu preguei a você, continue combatendo, né, esses falsos mestres aí. E aí ele dá essas ênfases aí na salvação mediante a graça, pessoa de Cristo, persevere. E aí o cara tá velho lá, né, quase morrendo, Paulo, e aí ele dá esse encorajamento sobre perseverança para o jovem Timóteo. Fala também sobre a importância das Escrituras. A gente tem um dos trechos mais interessantes a respeito da inspiração das Escrituras, que está aí em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Sola Escritura. E aí a gente aprende sobre um Deus que é poderoso, fiel, sábio e, por fim, alguém faz a leitura aí, gente. Último slide. Olha só, chegamos lá. A segunda carta de Paulo encoraja Timóteo a reter com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina, que ouviu dele. Incumbido de continuar o ministério de Paulo, Timóteo é lembrado pelo apóstolo a respeito da pessoa de Cristo e de seu chamado à pregação da palavra. Paulo diz a Timóteo que ele enfrentará perseguições ao seguir a Cristo, mas o encoraja a permanecer na fé em Cristo Jesus. Muito bom. Obrigado, Marissa. Gente, olha só, conseguimos nada, né? Passei 10 minutos aí, 10 minutos, mas conseguimos passar pelas 13 cartas de Paulo que ficou aí, 13 não, 12, né, hoje, que ficou incumbido a mim. Desafio muito grande, gente. Valeu aí a disposição de vocês, foi realmente desafiador. Espero que tenha sido edificante. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito conteúdo, mas espero que vocês tenham, pela fé, eu creio que vocês assimilaram coisas aí nessa cabeça de vocês aí, que assimila tudo, tá certo?